Doutor, o que é que preparou para tanto este público auditório sobre a temática das autarquias em Angola? Muito bom dia a todo o auditório da Rádio Mais. É um prazer estar aqui no AMB, em primeiro lugar, mais uma vez, para conversar com distintas personalidades do AMB, com a sociedade civil no geral, e pessoas que estão interessadas neste tema, que é o tema das eleições e das autarquias em particular. A nós foi-nos dado, digamos, um tema que é a análise do contexto político, da governação, da questão das leis, da relação entre o poder autárquico e o desenvolvimento e, portanto, vamos apresentar uma comunicação neste sentido. Isto implica perceber o nosso Estado, o Estado angolano, o que é o Estado angolano hoje, implica fazer uma análise de evolução das eleições, como têm feito, como é que elas emergiram e o que é que tem representado para o povo angolano até agora e tirar algumas conclusões, não é? O nosso entendimento é que as eleições surgem num contexto em que se tentava resolver um problema fundamental, a guerra no nosso país, não é? Um projeto de paz, um projeto de reconciliação nacional, não emergiu de uma vontade genuína de democratização do país, quando eleições têm o seu contraverso exatamente na democratização do país. E é por isso que temos tido algumas dificuldades em realizar eleições que possam depois corresponder efetivamente ao interesse das populações ou cujos resultados sejam reflexo daquilo que as pessoas têm, porque estamos ainda muito amarrados ao chamado Estado, digamos, de partido único. E isto dificulta muito e complica o contexto em que nós desenvolvemos os processos eleitorais. E então tentamos identificar algumas falhas que existem ali para irmos à procura de soluções que nos possam ajudar a que possamos fazer do processo eleitoral um passo fundamental, um método essencial para a democratização do próprio país. E, de acordo com a vossa análise, atendendo aquilo que é o nível socioeconômico das comunidades, sobretudo dos municípios em Angola, o doutor defende que é já o momento de termos eleições autárquicas? Claro, a perspectiva de eleições autárquicas vem desde o tempo da luta de libertação nacional. Faço aqui lembrar que o programa maior do MPLA já falava na implementação imediata das eleições autárquicas. Isto porque se reconhece que, do ponto de vista político, em primeiro lugar, estas eleições representam um grande passo. E mais, sem eleições autárquicas, sem poder local, não há democracia. Nós não podemos ter meias medidas a este nível, não é? Se quisermos considerar que Angola é um Estado democrático, tem que ter poder local. Sem poder local, não temos Estado democrático. Portanto, nós temos um país rico, toda a gente diz que é um país rico, temos um país com potencialidades em todas as províncias do país e em todos os municípios, por consequência, e naturalmente também ali onde houver debilidades momentâneas, temos a solidariedade que deve existir, porque somos uma pátria, somos uma nação, somos um país, precisamos fazer então a solidariedade que é os municípios que num dado momento circunstancial economicamente possam estar mais fracos, serem compensados pelos outros que tenham mais. O petróleo de Cabinda não anda por todo o país? Entretanto é explorado em Cabinda. O diamante das Lundas não anda por todo o país? Entretanto é explorado nas Lundas. Isto tem sido um pretexto, de facto, do poder instituído, que diz que não há capacidade de termos, porque autonomia significa ter recursos próprios. Ter recursos próprios significa ter capacidade fiscal suficiente e isto depende da atividade económica. Devo dizer-lhe que o que se deixa em Cabinda da exploração petrolífera é, já calculado, menor do que aquilo que Cabinda faz
em termos de impostos locais. Isto é uma prova segundo a qual, sim senhora, é possível. E mais, temos que olhar para a frente. Temos que ver que, e é isto que vamos também falar na nossa intervenção, que autarquias promovem desenvolvimento, porque promove do ponto de vista político sistemas de maior responsabilidade. Se você for um autarca, é responsável perante o povo que o elegeu. Você não é responsável perante o Presidente da República ou perante um outro governador qualquer, não. Você é responsável perante o povo que elegeu. Você tem que trabalhar bem. Se não trabalhar bem, é substituído nas eleições a seguir. E, portanto, esta proximidade que a população tem, e nós temos visto que as populações são sensíveis a situações. Note que a falta de governo neste país faz com que, inclusive, as populações, elas próprias, construam pontes. Agora imagina se estas populações tivessem orçamento próprio, o que é que fariam? Nós temos visto na estrada as crianças a desenvolverem trabalhos públicos, tentando pavimentar estradas com buracos. Isto é o potencial. E devo dizer-lhe que em 1975, com a emergência na altura das comissões populares de bairro, das frentes de Quimbo, que existiu aqui nesta zona do AMO, das frentes de Libata, que existiram, digamos, no sul do país, eram formas emergentes já deste poder autárquico, que ao invés de ser desenvolvido, foi suprimido. Porquê? Porque pretendemos um poder centralizado. E isto impede o desenvolvimento. Certos políticos do partido no poder, nas suas abordagens, dizem ou defendem que as eleições autárquicas podem estar condicionadas pelo facto das sequelas deixadas pela Covid-19 e, do outro lado, pelo baixo preço do petróleo. Ou seja, se as eleições acontecerem, tem de ser de forma gradual. Já outros partidos na oposição dizem que querem eleições autárquicas, mas de uma vez por todas. Então, enquanto especialista, doutor, em que área estarias, tanto com a sua abordagem? Não há gradualismo geográfico sustente, porque não é honesto. Tanto mais que, neste momento, até há uma proposta de divisão de desvio do país, no sentido de termos 541 municípios. Não. Poderá haver um gradualismo do ponto de vista de funções. Alguns municípios que poderão não ter a capacidade para executar certas funções, essas funções entrarão de forma gradual. O que é importante é que haja descentralização de poder. Isto significa que este poder é um poder determinado pelas próprias comunidades. E, portanto, eu defendo que não haja gradualismo desse ponto de vista geográfico, que quando muito poderá haver um gradualismo digamos, de funções, e que isto que estas pessoas defendem, Covid, preço de petróleo, etc., são questões conjunturais que nada têm, de facto, a ver com a essência do problema e que, portanto, não adiam nada. O que existe neste momento é medo de se perder o poder hegemónico e o poder centralista que o MPLA neste momento tem, porque, havendo eleições autárquicas, o que se vai verificar é uma partilha de poder e o MPLA não quer essa partilha de poder. Chamem-me para terminar, doutor, o apelo que gostava de deixar aos políticos e à sociedade em geral. A sociedade civil. Os políticos sejam responsáveis, porque as autarquias, efetivamente, constituem hoje um imperativo nacional. A sociedade civil que seja capaz de pressionar o atual governo para que as eleições autárquicas se façam imediatamente, quando muito em 2024, para podermos todos usufruir do nível de atividade política superior. Obrigado.